Ansiedade, você sabe o que pode causar isso? Nesses 28 anos de escuta e cuidado, fui compreendendo algo que digo a cada novo cliente. A ansiedade que você está sentindo agora pode ter começado muito antes de qualquer lembrança. Não raro vemos adultos inquietos, perdidos em angústias que parecem não ter razão de ser. Sintomas que desafiam a lógica e a medicina tradicional. Nesse ponto, que a terapia IMA, resultado da minha trajetória, propõe um olhar mais atento e profundo. Compreendi tanto pela experiência clínica quanto pela minha própria sensibilidade que a história emocional se inicia antes mesmo do nosso primeiro suspiro. No silêncio absoluto do ventre materno, o bebê absorve tudo ao seu redor, inclusive dores e sombras trazidas de gerações passadas. Sempre compartilho com meus clientes, somos feitos de tudo o que vivemos, mas também do que sentimos sem entender desde o ventre materno. Durante as sessões de terapia IMA, já testemunhei adultos vivendo sensações originadas ainda no útero, quando captaram a ansiedade silenciosa de uma mãe sobrecarregada. Muitas mulheres, mesmo desejando transmitir apenas amor, carregam dramas ocultos, perdas antigas, temores em relação ao futuro e o peso de sobreviver diante da violência ou do abandono. Esses sofrimentos não ficam restritos à mãe, são silenciosamente registrados na energia e nas emoções daquele pequeno ser. Na terapia IMA, costumo dizer: aquilo que a mãe sente sozinha, o filho carrega calado. E frequentemente a ansiedade crônica do adulto é só o eco desse silêncio antigo. Mas afinal, o que é esse sintoma tão complexo chamado ansiedade? É o corpo gritando o que as palavras calam e a memória de dores ancestrais procurando um nome para isso. O sinal mais humano de que algo dentro de nós quer ser ouvido, entendido e, por fim, libertado. Dar voz e sentido a essas marcas invisíveis é o primeiro passo da terapia IMA e, para muitos, o começo de uma vida com muito mais leveza, autoaceitação e liberdade. Assim compreendemos que é no útero que se formam os primeiros laços e as primeiras emoções, inclusive a ansiedade. Sob o olhar atento da terapia IMA, vi pessoas culparem a si mesmas por sintomas que pareciam fora de controle. Mas a verdade é dura, mas libertadora. A história começa muito antes. No mesmo instante em que duas vidas se conectam de forma inquebrável, mãe e filho. No útero, a primeira linguagem que experimentamos é a das emoções. O coração do bebê pulsa em sintomas com o da mãe. Quando ela está em paz, o bebê também se tranquiliza. Se o medo invade o organismo daquele pequeno ser, sente imediatamente. Na minha prática clínica, costumo dizer: o útero é a primeira escola emocional da vida. Aqui laços de afeto, segurança ou insegurança se entrelaçam em silêncio. Se a mãe carrega ansiedade, culpa ou sofrimento não ditos, o bebê aprende, sem palavras, que o mundo pode ser um lugar desconfortável e imprevisível. Da mesma forma, se o amor encontra espaço, o sentimento de segurança é escrito no corpo de forma memorável. Mães são humanas e todas carregam cicatrizes de sua gestação.
Muitas gestam seus filhos entre lágrimas silenciosas e medo do futuro, pressão para dar conta de tudo sozinha, marca de relações abusivas, abandono ou dúvidas. O bebê é tão íntimo desse universo interno, recebe sinais mentais, hormonais da mãe como uma verdade sobre o mundo. Aqui deixo um choque de realidade para quem acha que sentimentos se limitam à mente. O útero não é um paraíso, é um palco onde dramas e esperanças são transmitidos células por células. Mães que estão me ouvindo, minha intenção aqui não é culpar vocês, mas ajudar a libertar adulto do peso da emoção antiga. A terapia IMA ensina, ao resgatar os laços do início, podemos curar distorções profundas e criar novos padrões no agora. O adulto ansioso não é uma falha, mas um sobrevivente de atmosferas emocionais invisíveis. E é justamente nesse ponto de origem, no primeiro laço, que a transformação pode começar, com compaixão, sem julgamento, acolhendo a dor do passado, bem na raiz. Agora envolto pela escuta atenta do terapeuta Ima, que você pode fazer a tua transformação. Ao longo dos anos, presenciei histórias que me marcaram profundamente. Lembro, por exemplo, de uma cliente que já adulta descreveu sensações de angústias inesperadas sempre que precisava iniciar algo novo. Um trabalho, uma mudança ou simplesmente uma conversa difícil, dizia ela. Sinto que carrego um peso que não é meu. É como se algo dentro de mim sempre esperasse pelo pior, confessou ela. Em sessões de terapia IMA, ela viajou na sua história, mergulhou em camadas profundas do corpo energético e emocional. Descobriu que durante a gestação a mãe enfrentou perdas, mudanças bruscas e incertezas financeiras. Chorou sozinha, noites a fio, mas calou suas dores. Precisava ser forte. Foi assim que justificou seus silêncios. O bebê, porém, captou tudo. A ansiedade materna é como uma música de fundo em volume baixo, mas sempre constante. Ela não precisa ser explícita, mas muitas vezes é apenas o aperto no peito ao final do dia, a preocupação silenciosa, o medo de não ser suficiente e tudo isso o bebê está absorvendo. Você que me ouve agora, nesse momento, quero te pedir que compreenda que a ansiedade não é uma fraqueza, é o rastro invisível de batalhas muitas vezes travadas em silêncio antes mesmo de saber falar. Frequentemente, ao guiar adultos com a terapia IMA, vejo lágrimas surgirem quando compreendem de maneira visceral que parte da sua ansiedade sempre pertenceu a outro tempo e a outra pessoa. Sem culpá-las, mas essa ansiedade pode pertencer à sua mãe, à sua avó, ou mesmo de uma linhagem de mulheres que precisaram se calar, pois podemos trazer de gerações passadas no campo morfogenético motivos para desenvolver a ansiedade. Aqui a terapia IMA se diferencia. Trabalhar o campo morfogenético e energético é libertar o que foi herdado em silêncio. Dar ao corpo o direito de contar uma nova história. Digo aos meus clientes que a ansiedade materna é como raízes profundas fincando-se na terra de nosso ser.
Só quando levamos luz e movimento a essas raízes é que o nosso jardim interno pode florescer de verdade. Ao compreender e reconhecer os ecos silenciosos da ansiedade materna, abrimos espaço para um autoconhecimento genuíno e para uma cura que não apenas mascara sintomas, mas honra a verdade da nossa história. No silêncio do útero, cada emoção materna é um sussurro no corpo e na alma do bebê. Aprendi na prática diária, como terapeuta, que a ansiedade tem caminhos misteriosos. Ela se multiplica no silêncio, se aloja no não dito e se espalha como raízes de árvores invisíveis. Umas choraram durante a madrugada, tentando abafar o som para ninguém ouvir. Outras perdem noites inteiras com insônias, perguntando-se se serão capazes de proteger e nutrir aquele novo ser. O bebê, nesse momento, é um radar poderoso de campos emocionais. Ele não entende palavras, mas percebe vibrações, alterações na respiração, nas batidas do coração, no ritmo da vida interna da mãe. Muitas vezes já ouvi em meu consultório relatos como: Nestor, parece que nasci preocupado, nunca me lembro de ser diferente. Ou, minha mãe sempre foi ansiosa, cresci ouvindo ela dizer que só relaxava enquanto eu estava dormindo. Mas será que era verdade mesmo? A resposta da terapia é clara. Muito antes das palavras, o corpo já está aprendendo a linguagem da ansiedade. Sempre digo, sintomas, na verdade, é o corpo tentando contar uma história que não pode ser narrada em palavras altas. A ansiedade materna é um livro repleto de páginas amareladas guardadas nas gavetas do nosso inconsciente. Quando a mãe não encontra apoio, quando o sistema familiar é rígido, opressor, quando a vida cobra demais e ela precisa engolir o choro, o bebê não nasce apenas de carne e osso. A ansiedade, nesse caso, não é só um problema químico, é uma herança energética e emocional, quase um DNA invisível. Não é porque você nasceu em meio ao medo que precisa passar uma vida inteira servindo ao medo. O trabalho profundo da terapia IMA é permitir que você visite essas memórias antigas com segurança, respeitando cada ponto de dor, mas sem ficar prisioneiro delas. É libertar o corpo do ciclo do sintoma, dando voz ao não dito, deixando de carregar o peso que nunca foi só seu. Testemunhei verdadeiros milagres terapêuticos em pessoas que, ao entender que parte da sua ansiedade não nasceu delas, e assim conseguiram, passo a passo, devolver ao passado aquilo que não precisava mais ser carregado. É como escutar no fundo da mente uma música angustiada. É como escutar no fundo da mente uma música angustiada. É como escutar no fundo da mente uma música angustiada e, de repente, perceber que pode mudar de estação ou de música. O que não pode ser dito pode ser, sim, devolvido. E o que foi herdado pode ser devolvido ao universo. Transformado em aprendizado, não em prisão. Essa é a chave do reconhecimento. A ansiedade não é só um distúrbio, é muitas vezes uma conta escrita em silêncio. A ansiedade não é só um distúrbio, é muitas vezes uma carta escrita
em silêncio por gerações de mulheres e homens que tentaram dar conta do mundo sozinhos e muitas vezes não conseguiram. A terapia IMA é, acima de tudo, um convite à escuta compassiva dessas raízes antigas, para que finalmente você possa florescer com a sua essência e não com o medo herdado do silêncio materno. No silêncio do útero, cada emoção é um sinal trocado entre mãe e filho, uma linhagem sem palavras, instintiva e ancestral. Ao longo da minha trajetória como terapeuta, aprendi que a ansiedade não tem uma única origem e não pode ser atribuída a uma só pessoa ou situação. Ela é um fenômeno complexo relacionado por fios invisíveis de uma história oculta, entrelaçado por fios invisíveis de uma história, cultura, família e contexto. Por isso, não julgue sua mãe. Lembre-se, se ela não tivesse existido, você também não estaria aqui agora. Tudo o que ela viveu, viveu sem o acesso a esse conhecimento que temos hoje. Agora, é você quem pode interromper esse ciclo. Esse é um grande passo ser dado por você. Muitos chegam ao consultório com a sensação dolorosa de que tudo o que sinto é reflexo da minha mãe. Mas a realidade é muito mais ampla. Ela faz parte de uma longa cadeia de heranças emocionais, muitas vezes recebidas sem escolha. O útero, de fato, é nossa primeira escola emocional. É ali que absorvemos não apenas o feto, mas também impressões sutis dos desafios enfrentados por gerações antes de nós. Na terapia IMA, sempre digo, ninguém entrega aquilo que nunca recebeu. Por isso, a ansiedade que sentimos pode sim estar relacionada ao cenário gestacional, mas também está conectada a uma rede muito maior e mais antiga. O bebê absorve sensações, vibrações, mas a mãe, por sua vez, é apenas um elo de incontáveis cadeias. Ela não é a raiz de todos os dramas, apenas um jardim dessa complexa floresta emocional. Às vezes, por trás de uma inquietação que nasce cedo, está o medo, transmitido com carinho, a preocupação velada ou até mesmo o desejo silencioso de proteger diante de um mundo instável. Ninguém passa pelo mundo sem carregar marcas, mas ninguém precisa viver eternamente sob o peso dessas marcas. A terapia IMA acredita nessa profunda compaixão por todas as histórias, a do que vem da mãe, da avó, da sociedade e, sobretudo, daquilo que você mesmo construiu. O adulto ansioso não está determinado pelo passado. Ele pode, a qualquer momento, se abrir para a cura e para a escrita consciente de uma nova história. Ansiedade não é falha, nem sentença. É um convite à consciência e ao cuidado. O adulto ansioso não está determinado pelo passado. Ele pode, a qualquer momento, se abrir para a cura e para a escrita consciente de uma nova história. A ansiedade não é falha, nem sentença. É um convite à consciência e ao cuidado. É por esse caminho que a imã te conduz, devolvendo suavemente à história o que não lhe cabe mais, acolhendo com gentileza, caminhando em direção a uma vida mais leve, livre da ideia de culpa e aberta para a possibilidade real de transformação. Se a gestação
e o nascimento são o terreno onde nossas primeiras sensações emocionais germinam, a infância e a adolescência são os jardins onde as raízes encontram novos ventos, novas tempestades e também raios de sol. A ansiedade muitas vezes é regada não apenas pelas emoções do outro, por tudo o que surge depois, as dinâmicas familiares, a escola, os amigos, a cultura, as pequenas e grandes perdas e o ritmo acelerado de uma sociedade exigente. Em quase 3 décadas como terapeuta, testemunhei adultos que carregam lembranças nítidas de rejeição, medo de errar, decepções ou traumas explícitos, mas também outras cujas ansiedade crescem a partir de pequenas frustrações diárias, do não reconhecimento do medo silencioso de não ser o suficiente. Nem sempre o trauma é um grande acontecimento. Às vezes é o acúmulo pequeno de vazios. Muitos pais e educadores, desejando proteger, não percebem que os próprios medos se misturam às experiências negativas, às experiências rígidas e às críticas veladas ao silêncio angustiado. Mas não se trata de buscar um culpado. Todos somos afetados por contextos maiores. Todos fazemos o melhor possível com as ferramentas que temos. A terapia IMA reconhece o peso do coletivo, das heranças invisíveis, das desigualdades e pressões sociais. Ansiedade não nasce em caixas. Ela circula nos poros da casa, no pátio da escola, nos olhares e palavras do dia a dia. Frases e experiências comuns do consultório revelam essas marcas. Eu estudava demais, mas nunca ouvia um elogio. Na escola, me sentia um peixe fora d'água. Medo de tudo, inclusive do recreio. E assim, desta forma, eu cresci tentando agradar, pois tinha medo de decepcionar. Hoje percebo, era ansiedade, não personalidade. E nos bastidores de cada família há histórias não contadas. Muitos adolescentes crescem com medo de errar, acreditando que o amor está condicionado à performance. Outros carregam a dor do bullying, da exclusão, da comparação constante, numa sociedade que valoriza resultados e esquece a delicadeza do afeto. Ser ansioso não é sinal de fraqueza, é sinal de que sua sensibilidade foi colocada à prova repetidas vezes enquanto você buscava pertencimento. A terapia IMA trabalha para devolver ao adulto a consciência de que é possível acolher todas essas raízes sem necessidade de continuar alimentando velhos padrões. É nesse ponto que a jornada do autoconhecimento realmente se fortalece. Quando reconhecemos as múltiplas fontes da ansiedade, entendemos não se trata de uma sentença, de um convite à construção de uma história mais consciente, livre de condenação e cheia de novas possibilidades. Talvez nesse momento você já comece a ter certeza de que já está despertando para uma nova consciência mais leve, acreditando que o primeiro passo da cura se aproxima, pois algo silencioso dentro de você começa a questionar: será que preciso viver assim para sempre? Será que a ansiedade faz parte de quem eu sou? Ou existe outro caminho? Acredite em você. Este é o início do despertar. E acredite, esse é um gesto de coragem que merece ser celebrado. Talvez você esteja ouvindo essas palavras, já sentindo esse movimento interno. Esse chamado sutil busca por uma vida mais leve, menos dominada pelo medo, pelas dúvidas e pelas repetições do passado. Durante meus anos de clínica, vi movimentos nascerem de diversas formas. Para uns surgem num ataque de pânico, um grito do corpo pedindo socorro.
Para outros, é o esgotamento, o cansaço de tentar agradar sempre ou manter as aparências. Há quem desperte pela dor do isolamento, da comparação, ou simplesmente pelo desejo sincero de ser feliz e inteiro. Na terapia IMA, vejo cada despertar como uma semente de esperança. Repito sempre, a ansiedade pode ser a noite escura da alma, mas é nessa mesma noite que nascem as primeiras estrelas da consciência. É começar a dar nome aos ecos do passado, reconhecer que não somos apenas resultado dos nossos sintomas e que nenhuma história precisa ser definitiva. É nesse ponto da jornada que a terapia IMA oferece sua mão, com técnicas integrativas, respeito a cada história de cada um, com técnicas integrativas, respeito à história de cada um, profundo olhar energético e a certeza de que a ansiedade não define o ser, mas apenas sinaliza onde há necessidade de mais luz. O despertar abre portas, mas é no caminho cotidiano que a verdadeira transformação acontece. Na terapia IMA, a jornada de cura não é linear, nem exige perfeição. Ela abraça o tempo de cada um, reconhece recaídas, acolhe dúvidas e celebra pequenas vitórias. O essencial é dar o próximo passo, sempre com respeito à própria história e aos próprios limites. O que faz da terapia IMA um caminho único. Estou à frente desse método e reúno quase 3 décadas de escuta, estudos e vivências clínicas. Aqui você não é um diagnóstico, é uma pessoa inteira com dores, sonhos, bagagens e potencial para florescer. Tenho visto ano após ano resultados surpreendentes. Adultos que antes eram reféns do pânico voltam a dormir em paz, a sonhar, a criar suas próprias rotinas. Jovens marcados pela ansiedade social passam a se abrir para o mundo, descobrindo que pertencem a ele. Pais e mães passam a acolher filhos com mais compaixão e menos autocobrança, percebendo que o ciclo da ansiedade não precisa contaminar novas gerações. Uma metáfora que compartilho com frequência. Imagine que sua ansiedade é uma mala cheia de cartas antigas. Muitas nem são suas. Não precisa descartá-las, mas é possível escolher quais histórias continuam na bagagem daqui para frente. A terapia IMA é esse espaço seguro onde abrir a mala da vida, olhar as cartas, devolver algumas e, quem sabe, começar sua própria escrita daqui para frente. Nesse ponto da trajetória, você já não está mais sozinho. A jornada de autocura é coletiva e, ainda que única, é sustentada pela experiência, pelo olhar humano e respeitoso e por uma nova confiança. A confiança que sua vida pode ser melhor e que a coragem de buscar ajuda já é por si só um fato, um ato de libertação. O caminho da autocura nunca foi sobre banir sintomas. Muitas vezes descobrimos que parte da nossa ansiedade é composta por sentimentos que pertencem a outros familiares, antepassados ou mesmo à sociedade ansiosa em que vivemos. Ansiedade é uma experiência física, tanto quanto psíquica. Saber escutar o corpo é essencial no processo de libertação. Quero expressar minha profunda gratidão por você ter acompanhado essa palestra até aqui sobre a ansiedade. Obrigado por ter caminhado até aqui comigo, encarando verdades, acolhendo suas sombras e resgatando sua própria luz. Quero nesse momento convidar você a conhecer mais sobre o projeto Terapia IMA.
Se esta palestra despertou em você o desejo de aprofundar esse olhar e transformar sua história emocional, venha descobrir como a terapia IMA pode ajudar nesse caminho de autoconhecimento, autocuidado e autotransformação. Muito obrigado pela presença e coragem nessa jornada e até a próxima.